Vamos para o nosso último sermão, tá, irmãos? No Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24, do verso 36 ao 53. Se não me engano, 2 anos, tá, irmãos? Aqui em Lucas. Hoje, se Deus permitir, vamos terminar. Se Deus permitir, tá, irmãos? Porque eu tentei sintetizar aqui. Depois que eu separei, eu vi que, no mínimo, daria uns 3 sermões ainda. Mas eu disse, vou fazer isso com a igreja, não. Vou terminar Lucas. Outra hora a gente volta aqui. Vou tentar, tá, irmãos? Lucas, do verso 36 ao 53. Vamos ler o texto, irmãos. Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitado entre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunho destas coisas. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, te somos gratos mais uma vez pelo privilégio que tivemos, pelo menos durante 2 anos, de ouvir a tua voz através do Evangelho de Lucas. Que de fato tenhamos crescido, Senhor. Que de fato tenhamos sido confrontados com a tua palavra. Que de fato tenhamos apreendido, Senhor, todas as verdades contidas nesse tão maravilhoso Evangelho que tu nos deixaste. Que hoje, Senhor, com o encerramento do Evangelho de Lucas, a sede, o desejo, a vontade, possa ser cada vez mais aumentada na vida de cada um de nós. Que sintamos a necessidade, Senhor, de aprender mais acerca da tua vontade para as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, transgressões, tudo aquilo que nos impede de nos aproximarmos de ti e, de fato, ser entendido da tua verdade, da tua palavra. Abençoa cada um, Deus, que o desejo possa ser aumentado para o ano que virá, segundo a tua vontade. E que possamos, Senhor, nos debruçar cada vez mais e mais na tua palavra. Que a igreja seja amada por cada um de nós, cada dia mais. Apesar dos pesares, nós possamos entender que a igreja, o grande mistério revelado, é uma criação tua para nos fortalecer, para nos amadurecer, para nos confrontar, para nos edificar, Senhor. Em nome de Jesus, coloca em nossos corações gratidão por tamanho privilégio. É que eu te peço e te rogo mais uma vez nessa noite, que teu Espírito Santo haja
através de mim, na vida de todos esses que aqui estão. Que eu fale com sabedoria que vem de ti, Senhor, no poder do teu Espírito Santo, que eu venha alcançar o coração da criança, do jovem, do adulto, do idoso, e que todos sejam confrontados pela tua palavra, que todos sejam edificados pela tua palavra, que todos sejam consolados pela tua palavra. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, como é que eu vou dividir aqui? Eu divido em 5 partes, tá, irmãos? 5 partes. Tendo todas elas Jesus como evidência aqui, tá? A surpresa de Jesus, verso 36 a 37, a surpresa de Jesus. O questionamento de Jesus, verso 38 a 43. O esclarecimento de Jesus, do 44 ao 48. A promessa de Jesus, no verso 49. E a bênção de Jesus, no verso 50 a 53. Então, vou repetir, tá? De trás para frente. Verso 50 a 53, a bênção de Jesus. Verso 49, a promessa de Jesus. Verso 44 a 48, o esclarecimento de Jesus. Verso 38 a 43, o questionamento de Jesus, ou os questionamentos. Verso 36 ao 37, a surpresa de Jesus. Qual é o contexto imediato aqui, meus irmãos? É a porção que nós vimos no domingo passado. Aqueles 2 indivíduos desistidos, 2 ou 3, né? Um casal mais um, totalmente desesperançosos, acerca das perspectivas que eles criaram, acerca de tudo aquilo que eles ouviram, do próprio Jesus. E assim como as mulheres que chegaram lá no túmulo e viram vazio, assim como os discípulos, na representação de Pedro e João, que foram lá no túmulo e também encontraram vazio, eles também se colocaram de forma incrédula para todas aquelas coisas que estavam acontecendo. Enquanto aquilo deveria para eles ser prova cabal de tudo que Jesus já havia dito, para eles, pelo contrário, foi uma demonstração de que o que Jesus havia falado não tinha se cumprido. E aí que eis que no meio do caminho, Jesus aparece para essa dupla ou trio e faz nada mais, nada menos do que aquilo que todo cristão deveria valorizar. O Senhor Jesus abre as Escrituras e fala acerca dele. Jesus, como eu disse no sermão passado, Jesus não faz nada sobrenatural na perspectiva terrena, né? Porque na perspectiva espiritual, todo crente deveria saber que todas as vezes que você abre a sua Bíblia, seja para o seu devocional, seja para você ouvir um sermão, algo sobrenatural está acontecendo. Mas normalmente a gente não se dá a isso. Normalmente a gente acha que coisa sobrenatural é alguma coisa fora do normal. Jesus não fez nada disso. No caminho, Jesus não aparece para eles, assim como não apareceu a priori para os discípulos e nem para as mulheres. Jesus mandou mensageiro. Jesus mandou o mensageiro para as mulheres, anjo, mensageiro. E o anjo disse a palavra que Jesus já tinha dito, ou seja, disse a Escritura para as mulheres. As mulheres vão até os discípulos e replicam aquilo que os anjos disseram para elas. Agora elas também dão depoimento de que o túmulo estava vazio. Mas a ênfase, com certeza, foi elas falarem: olha, o anjo falou isso aqui. E quando eles ouviram o que os anjos disseram para ela, automaticamente eles associaram aquilo que Jesus disse. Aí Jesus agora não envia anjo, não manda mulher, ele mesmo vai, de forma que não é percebido, ao encontro desses 2 ou 3 indivíduos que ali estão. E todo o caminhar deles, mais ou menos 10 quilômetros, o Senhor se revela para eles através das Escrituras. A partir do momento que o Senhor fica com eles, na casa deles, e faz uma refeição com eles, quando ele parte o pão, nós vimos no verso 33, e na mesma hora, levantando-se, o verso 32, e disseram um ao outro: na verdade, o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele explicava as Escrituras, ou seja, no verso 30, melhor dizendo, o Senhor parte o pão,
e aí se revela a ele. Mas na mesma rapidez que o Senhor se revela a eles, também some. E aí eles voltam até Jerusalém novamente, agora todos entusiasmados, e vão fazer o relato aos discípulos. Esse é o contexto imediato. Aí entra o nosso texto. Qual é a surpresa aqui? Qual é a surpresa de Jesus do verso 36 ao 37? A surpresa de Jesus, meus irmãos, eu vou logo dizer aqui, não é ele ter aparecido, por mais que pareça. Mas a surpresa de Jesus é o que ele diz. Eu poderia ter colocado aqui a divisão dos meus pontos da seguinte maneira. Disse Jesus, verso 36, 37. Disse Jesus, verso 38 ao 43. Disse Jesus no verso 44 a 48. Disse Jesus no verso 49. Disse Jesus no verso 50 a 53. Se você prestou atenção na leitura, vai aparecer de forma direta 5 vezes a palavra disse, associada a Jesus. 5 vezes. E de forma indireta, ela vai aparecer no verso 50, quando diz que ele os abençoou. Então, ali implica que ele levanta as mãos e ele vai dizer alguma coisa. A bênção, na cultura judaica, sempre adivinha de algo falado, com as mãos levantadas. Tipo o que comumente nós fazemos quando terminamos um culto, a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, né, o Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo esteja sobre vós. A gente levanta a mão para receber a bênção, algo falado. Então, aqui, palavras poderosas de Jesus. Palavras de surpresa, palavras de questionamento, palavras de esclarecimento, palavras de promessa e palavras de bênção. Então, vamos aqui para o texto, para a gente ver. Qual foi essa surpresa de Jesus? Quando a gente lê assim, parece que é quando ele aparece, né? Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Aí, pela segunda vez, né, o Senhor vai falar mais adiante aí, aqui, disse de novo. Mas veja o verso 36 e 37. Quando a gente lê assim rápido, parece que a surpresa deles, e foi também. Eles veem Jesus. Jesus desapareceu a 10 quilômetros, alguns vão dizer 11. 11 quilômetros de distância aqui. Jesus apareceu lá em Emaús, né? Quando aquela turma chegou lá com Jesus, Jesus entrou na casa deles e foi comer com eles. Aí Jesus se revela a eles. Aparece, depois desaparece. Eles voltam. E quando eles voltam, Jesus apareceu para eles e aparece de novo, né? De forma sobrenatural. Jesus aparece no meio deles. E, claro, que eles se assustam com aquilo. Mas a minha percepção, que a surpresa maior, não é eles veem Jesus, mas o que Jesus disse, meus irmãos. O que foi que Jesus disse? Que a paz esteja com vocês. Que a paz esteja com vocês. Parece ser uma palavra tão simples, que a paz esteja com vocês. Mas perceba o contexto maior. A quem está sendo dirigida essa palavra, meus irmãos? Que a paz esteja com vocês. Aos discípulos, a maioria deles, que fugiram, deixaram Jesus sozinho. Um em especial, que bateu no peito e gritou: não, contigo eu morro por ti, eu vou contigo até para a morte, se for necessário. Lembra de Jesus no jardim de Getsêmani, Jesus pedindo por 3 vezes para que os discípulos o acompanhassem em oração, e por 3 vezes Jesus fala com eles e eles estão dormindo, estão desapercebidos do que ia acontecer, e Jesus já tinha dito de forma direta para eles: eu vou morrer, eu preciso morrer, eu vou morrer de forma muito cruel. Aí Jesus ora lá e o seu suor se transforma em gotas de sangue, e eles nem aí para Jesus. E aí nós entendemos que o choro de Jesus ali, o pânico dele, o pavor,
o medo dele ali não era de morrer, mas era da ira de Deus que vinha sobre a cabeça dele. A ira de Deus é um atributo de Deus de justiça. É de um Deus que está irado, é de um Deus que não tem paz, logicamente, com aquele que ele está irado. E quem são esses? Aqueles que não reconhecem Jesus como seu Salvador, aqueles que traem Jesus, aqueles que negam Jesus. O que é que esses aqui mereciam? Esses aqui mereciam não a paz de Cristo, mas a ira de Cristo. Jesus poderia chegar aqui e dizer, muito bonito para vocês. Eu falei por 3 vezes diretamente, repeti para eles. Eu ressuscito, aí eu mando o anjo. Anjo fala para as mulheres, mas vem falar para vocês. Vocês vão lá ver o túmulo vazio. Eu chego aqui e vocês estão surpresos. Continuem em incredulidade. Jesus podia fulminá-los ali. Mas Jesus tinha morrido por eles na cruz. E o que Jesus tinha para eles não era briga, não era inimizade, mas amizade, comunhão. Jesus veio para ter comunhão com os seus. Por isso deixou a ceia, a instituição da ceia. Por isso ele diz essas palavras. Paz esteja com vocês. E a paz é Ele mesmo, meus irmãos. A paz é Ele mesmo. E olha que interessante. Olha que interessante. Para os discípulos, a palavra paz significa que o homem no meio deles realmente era Jesus. Nesse momento, ou nessa altura, eles teriam reconhecido o tom de voz familiar de Jesus. Eles certamente devem ter lembrado. Sabe de quê? Daquele episódio que está lá em João capítulo 14. Jesus dizendo que ia morrer, eles ficaram o quê? Perturbados. Aí o Senhor disse para ele o quê? Não se turbe o vosso coração. Eu vou preparar lugar, eu vou voltar. Mas eles, quando começaram a imaginar a caminhada deles sem a presença de Jesus ali, fisicamente, eles entraram em desespero. Aí quando continua o texto lá de João, vai dizer que o Senhor vai falar com o Pai para enviar o Consolador, o Espírito Santo. Aí, a minha paz vos dou. Ele não diz lá? A minha paz vos dou. Não como o mundo dá. A minha paz, em outro local, vai aparecer, que excede todo o entendimento. É a paz não que nos livra das situações difíceis, mas a paz que nos faz ter calma nos momentos de dificuldade. É aquele velho ditado, o Senhor está para nós não para nos livrar da dificuldade, mas na dificuldade. Então, certamente quando eles ouviram isso, houve um misto de surpresa, mas também de reconhecimento. De quem estava ali era aquele que disse que ia deixar a paz. E agora ele está falando, depois de tudo ter acontecido, que ele deixou essa paz. Nós estamos no final do Evangelho de Lucas. E Lucas já tinha falado sobre paz. Quer ver, ó? Lucas 1,79. O nascimento de Jesus, meus irmãos. A profecia de que Jesus ia nascer. Aí ele diz que ele guiará os nossos pés no caminho da paz. Lucas 1,79. Aí os anjos, que diz em Lucas 2,14, que ele traria a paz à terra. Que ele traria paz à terra. Está aqui se cumprindo. Tudo que Lucas disse lá no começo, no final do seu livro, ele faz questão de fechar. Tudo aquilo que ele disse que era para fortalecer a Teófilo, para deixar ele cada vez mais firmado nas verdades. Está aqui. Em suma aqui, a verdade é essa. Jesus veio para trazer paz para o mundo. Ele nasceu. Ele nasceu de forma despretensiosa, mas era o Rei da Glória. Ele nasceu, ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou, e Lucas vai terminar dizendo que ele subiu aos céus, a sua ascensão. Então veja, a grande surpresa é isso, meus irmãos. A palavra de Jesus para um bando de homens
covardes, medrosos, mas que o Senhor tinha morrido por eles. Veja, Jesus está fazendo o que ele disse. Lembra? Pedro, tu vai me negar, mas quando tu se arrepender, que eu estou intercedendo por ti, que o diabo está te peneirando, mas quando tu se arrepender, tu volta, fortalece os teus irmãos, os teus companheiros e me aguarda, que eu vou até vocês. Lembra? Por isso que eu falei, Jesus não queria que ninguém fosse lá no túmulo ver, não. Porque Jesus não nos chamou para crer pelo que nós vemos. Sempre foi para crer pelo que nós ouvimos. Tanto que um dos maiores missionários do Novo Testamento, Paulo, ele diz: como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão? Não é? Pelo que ouvem. Jesus deixou isso claro aqui. A Jesus aparece para eles e traz essa palavra maravilhosa. Que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados, achando que estava vendo um fantasma. Olha que interessante, fantasma. Então, o que é que Jesus poderia fazer para deixar eles mais convictos de tudo aquilo que estava acontecendo, em meio a essa surpresa, né, deles estarem assustados, eles estarem apavorados? O que é que Jesus poderia fazer? Sem olhar para o texto, muito das pessoas que não, de fato, tentam aprender o que a palavra diz, daria a dica: Senhor, faz um milagre aí, bem diferente, aí que eles vão acreditar que é tu. Faz. Mas, meus irmãos, a pegada é a mesma. Jesus vai recorrer às Escrituras. O primeiro disse de Jesus foi: eu trouxe paz para vocês. Eu sou a paz para vocês. Aí agora, Jesus vê como é que eles recebem essa surpresa e vem para o segundo ponto aí, meus irmãos. Jesus começa a questionar. É aí onde eu, mais uma vez, replico. Jesus aqui está evangelizando. Lembra que eu falei? Normalmente a gente associa evangelismo só com incrédulo. O incrédulo precisa ser evangelizado. Precisa. Mas o crente também. No caminho de Emaús, ali eram 2 salvos, ou 3. E foram evangelizados pela Escritura. Evangelizar nada mais é do que se pregar o Evangelho. Vocês estão aqui para ouvir o Evangelho, meus irmãos. Não, mas eu já sou salvo. Para ouvir o Evangelho. Para você se arrepender dos seus pecados. Né? A nossa cultura, por muitos anos, pregou esse negócio, né? De domingo é culto evangelístico. Aí o dia de você levar incrédulo para a igreja. Dia da semana, ou terça, ou quinta, ou quarta, é o culto de doutrina. Para você pregar para os crentes. Aí não leve um visitante, porque ele não vai entender que conversa é essa. Todo culto é culto de doutrina, todo culto é culto evangelístico, todo culto é o evangelho para ser pregado. Crente precisa do evangelho. Está aqui, ó. Mais uma vez, Jesus vai questioná-los com o evangelho. A priori parece que não, mas é isso que ele vai fazer. Vai tirar, primeiro, como eu posso dizer, essa surpresa deles, né, de ficar sem querer entender. O que ele diz? Vai questioná-los com 3 perguntas. As 2 primeiras já aparecem aqui de cara, no verso 38. Mas Jesus lhes disse. Aí vem os questionamentos. Evangelho é questionar. É tirar você da zona de conforto. Sabe? Palavra abençoada, meu irmão, é palavra que faz você pensar, refletir. Para a sua vida. Não para a vida de quem está do seu lado, está na sua frente, ou atrás de você. Isso aí é para o irmão, isso aqui o irmão está precisando ouvir. Todos nós estamos precisando ouvir. Em algum momento, nós deixamos de se perceber ou de se aperceber as surpresas que o Senhor tem para nós, os questionamentos que o Senhor tem para nós. O Evangelho sempre tem que ser surpresa para a gente, meus irmãos. O Evangelho sempre tem que ser questionamento para a gente. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer aí, ó. Por que vocês estão assustados? Porque para Jesus não era para eles estarem assustados. Por que para eles não estar assustados? Porque Jesus já tinha dito exatamente o que ia acontecer, meus irmãos.
Já tinha dito. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e depois eu vou até vocês para ir adiante de vocês. Jesus já tinha dito isso, nós vimos isso no caminhar aqui das exposições. Jesus já tinha dito, era para eles olharem, e mais uma vez, um negócio tão extraordinário, Jesus apareceu no meio da sala, com corpos, teve um upgrade o corpo de Jesus aí, ó. Esse é o corpo que nós vamos ter, tá? A Bíblia não explica muito não, mas aqui o negócio foi fantástico. Ele entrou sem passar por porta, sem janela, ele apareceu no meio da galera lá. Isso já deveria ser suficiente para eles. Mas o assustado deles aí não é um assustado de incredulidade assim. Não é ele. É de ver e não acreditar. Sabe? De ficar assim, esperar, mas não sei se eu consigo explicar para você. É tipo assim, você planeja algo, aí de repente chega para você aquilo. Aí você fica assim, tomado de uma surpresa que você está vendo que é, mas ao mesmo tempo você não quer acreditar que aquilo aconteceu. Não sei se vocês estão entendendo. Vou tentar aqui dar um exemplo aqui, nas coisas que eu acho, assim, que normalmente as pessoas sempre ficam assim, né? Fulano, sei lá, fez vários vestibulares aí, para isso, para aquilo outro, mas ele fez para um assim, não, esse aqui eu não tenho muita chance não, mas se viesse, mas de repente, ele passou. Aí chegaram para ele, só tu passou, pode fazer a matrícula. Aí dá aquele susto. Você sabe que é verdade, mas você não quer acreditar. É mais ou menos isso aqui, esse cara assustado. E Jesus vai, por causa disso, que Jesus vai fazer isso aqui, depois das perguntas. A primeira foi essa. A segunda, por que surgem dúvidas no coração de vocês? Coração aqui é o centro das emoções. Para o judeu, quando falava coração, é as entranhas dele, é o pensamento, é o entendimento, é de onde vêm as sensações, as afeições. É como se Jesus estivesse dizendo, por que vocês estão tão perturbados, sem entendimento, acerca do que vocês estão vendo? Na cabeça de Jesus, era para eles já ter aquilo como normal, não se assustar com aquilo. Aí por isso, que Jesus faz, ó. Veja as minhas mãos, veja os meus pés, que sou eu mesmo. Sou eu, não é fantasma não, sou eu mesmo. Não duvide não, sou eu mesmo, eu estou aqui. Olha as minhas mãos, olha os meus pés. Jesus está querendo assim, ó, eu estou num corpo. Fantasma não tem corpo. Por isso que ele vai continuar e vai dizer isso, ó. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito, traduz assim, porque um fantasma não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Alguns comentaristas vão dizer que quando ele repete isso, que mostra as mãos e os pés, era mostrar as cicatrizes, para confirmar que ele era aquele que estava na cruz, que depois foi enterrado. Então Jesus está fazendo isso não é para provar que ele é ele, não. É só para dizer, sou eu mesmo. Porque ele sabia que era, ele estava assustado. Lembra aí na ilustração? Eles sabiam que era, mas não esperava daquele jeito. Olha como é as coisas, meus irmãos. Então Jesus questiona eles. E aí, para dizer que ele tem um corpo mesmo, aí vem a terceira pergunta. O que é que vocês têm aí para comer? Não é isso? Vocês têm alguma coisa aí para comer? Já viu fantasma comer? Eu assisti no cinema Os Fantasmas Se Divertem. Caça-fantasma. Aí os mais antigos não vão lembrar, né? Ou os mais novos não vão lembrar. O Gasparzinho. É tipo um lençol com 2 furos, né? Não tem corpo. Você passa a mão, né? Jesus, ó minhas mãos. Ó minhas mãos de novo, meus pés. Vocês têm alguma coisa para comer aí? Manda. Aí diz que eles mandaram o quê? Pedaço de peixe assado. Aí o texto diz que Jesus comeu na presença deles. Então deixa eu dar só aqui uma dica aqui para vocês.
Eu já falei isso aqui em outros momentos, mas só lembrar para você. Jesus está dizendo literalmente aqui, que depois da morte, na ressurreição, não no ressuscitamento, né? Mas na ressurreição final, nós vamos ter corpos assim como Jesus tem. Porque ele é a primícia, ele é o primeiro, certo? Como Paulo vai defender isso lá em 1 Coríntios. E come. Então, meus irmãos, está aqui mais um texto, tá? Você pode até marcar aí. Não vai ser esse negócio que a gente vai estar no céu, tudo vestido de branco, tocando harpinha. Ninguém vai comer, ninguém vai beber. A gente vai ficar só voando, ó. Não, irmãos. A gente vai comer, a gente vai trabalhar, a gente vai beber. Entendeu? Agora, tudo vai ser top. Suco. Já vem tudo com açúcar. Entendeu? Coca-Cola. Pode abrir a tampa, deixar aberto que o gás não vai embora. Aí tá tudo top, meu irmão. Tá entendendo? Não vai engordar. Pode comer comida com açúcar. Não vai ter negócio de glicose. Top. Entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Para desmistificar um pouco, né, essa história de olhar para o céu desse jeito. Porque um céu desse jeito não seria legal, meus irmãos. O céu vai ser aqui, a terra restaurada, perfeita, sem a presença do pecado, meus irmãos. É isso. E Jesus aqui já dá uma ideia. Que se come, entendeu? Agora, o grau aí de upgrade aí, não tem como a gente medir. Mas que o negócio aí vai ser fantástico, vai. Tá aí. Jesus estava a 10, 11 quilômetros de distância e apareceu no meio lá. Quem sabe vai ser assim que a gente vai, né, se teletransportar, né, irmãos? Quem sabe? Tá aí, ó. Tá vendo aí? Jesus mostrando para eles, sou eu. Tenho um corpo. Não é fantasma coisa nenhuma. Vocês não estão vendo uma visão. Vocês estão vendo algo na real, que se pode tocar. Não só ver, tocar. Se Jesus para aqui, aí a gente podia argumentar que a gente precisa ver para crer. Mas não. Jesus faz isso pontualmente aqui para que os discípulos entendam de uma vez por todas. Tudo que Jesus disse se cumpriu. Aí nós olhando isso aqui, para nós ficarmos mais convictos ainda. Tudo que Jesus disse, tudo que disseram acerca dele, nos mínimos detalhes, se cumpriram. Jesus apareceu, as pessoas viram ele, tocaram nele. E muitos dos que estão aqui viraram escritores, né? Pedro, João, viraram escritores. E João, na sua carta, logo no começo, 1 João, ele vai dizer lá, aquele que nós vimos, que nós tocamos e tal, que andamos com ele. Pedro, do mesmo jeito. Pedro vai contar lá nas suas cartas o episódio que ele foi, subiu no Monte da Transfiguração, e foi um negócio fantástico, ele viu lá, né? Jesus viu lá a representação do Antigo Testamento, mas quando ele desce, ele diz o quê? Que deve ficar com aquilo que está escrito. Tem muito mais valor do que uma experiência qualquer. E aquela não foi uma experiência qualquer. Ele não desceu do monte Pedro e começou a relatar a sua experiência. Ele desceu do monte e continuou a pregar a mesma coisa que ele já havia pregado. Então Jesus, quando termina de dizer isso, aí ele vem por quarto disse dele aqui. Aqui já é a quarta vez que ele vai dizer alguma coisa. Olha aí o que ele vai dizer. E aí nós já passamos para o verso 44 até o 48. Os esclarecimentos de Jesus. Ele vai fazer reafirmações e afirmações. Aonde? Em tudo que ele já tinha ouvido. Em tudo que já estava escrito. A escritura deles, que ele vai deixar bem claro, que era Moisés, os profetas e os salmos. Aqui os salmos está encabeçando Provérbios, Eclesiastes, Cantares, tá certo? O Antigo Testamento. Os profetas também estão incluído ali os livros históricos, tá certo? Porque citam profetas nos livros históricos. Então, o Senhor está citando o Antigo Testamento, a escritura deles. O Senhor vai fundamentar os seus questionamentos nas escrituras, algo que eles já tinham. Nada novo, meus irmãos. Aí ele vai dizer isso, ó. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Que palavras foram essas? Ele vai repetir, ó. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim
na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Exatamente o que o Senhor Jesus fez com aqueles que estavam no caminho para Emaús. Eu vou falar para vocês acerca desses aí, que vocês acabaram de compartilhar comigo. E começou a falar dele acerca de tudo. Aí, lembra que eu fiz lá um cronograma todinho? Basicamente o que Jesus falou. Aqui Jesus de novo. Então, isso aqui é importantíssimo. Não basta ter só conhecimento. Tem que ter o conhecimento e o discernimento. Conhecimento em si não salva ninguém. Porque se conhecimento salvasse, o ex-presidente Bill Clinton, ele seria um salvo. Porque ele conhece a palavra de Deus. O próprio Satanás conhece, teme e treme. Precisa de discernimento. E para ter discernimento tem que ter um entendimento aberto. Aí só Jesus pode fazer isso. Ó. Então, lhes abriu entendimento para compreenderem, o que está escrito aí? As Escrituras. Não era para compreenderem o que ele tinha demonstrado ali naquela hora. O que Jesus falou ali foi uma introdução. Toca nas minhas mãos, olhe nos meus pés, olhe isso, me dê comida para eu comer. Foi só uma introdução, onde o Senhor vai fundamentar que de fato ele que está ali é nas Escrituras. O Senhor abre o entendimento deles. E ó, outro detalhe aqui, o abrir de entendimento, o discernimento, ele não é necessário somente quando é salvo. É quando é salvo, quando está salvo e quando está se salvando. É a perseverança. Se o Espírito Santo não agir aqui agora, nesse tempo que nós estamos aqui, lhe dando discernimento, de nada adiantou o que você ouviu aqui. Então, por isso que todo crente, ele precisa assumir essa responsabilidade. Quando ele vai abrir a sua Bíblia, seja em casa, quando ele está se dirigindo à igreja para ouvir um sermão, um estudo bíblico, um devocional, uma EBD, que o Senhor abra o seu entendimento para que ele compreenda aquilo que ele vai ouvir, às vezes, pela segunda, pela terceira, pela quarta vez já. Por isso é a palavra de Deus, por isso é sobrenatural. Você aqui já pode ter ouvido um sermão nesse texto várias vezes. Mas de repente hoje, você está entendendo coisas que você não entendeu quando você ouviu a primeira vez, quando você não entendeu quando você ouviu a segunda vez. Certo? Há probabilidade de 50% de você não ter entendido, porque quem estava pregando não estudou o suficiente, não buscou o discernimento que vem do Senhor. Mas 50% também é seu. De repente você não se preparou. Então é assim, meus irmãos. Quem está aqui tem que se preparar, buscar do Senhor o entendimento e o discernimento. E quem está aí precisa se preparar para buscar do Senhor o entendimento e o discernimento. Aí isso, quando se choca, meus irmãos, não tem como você não sair mais forte, mais amadurecido nas verdades contidas em um texto que você já ouviu várias vezes. Jesus diz: então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras, e lhes disse, lá vai, ele acabou de reafirmar algumas coisas, agora ele vai afirmar de novo. E disse-lhes, assim está escrito. Veja a ênfase. Ele falou Escritura, que dá a ideia de algo escrito. Assim está escrito. Ele não está sendo redundante, ele está sendo enfático. Ouvir, ler, ouvir. O sentir vem depois. O sentir, biblicamente, ele está sempre em segundo lugar, nunca em primeiro lugar. Porque se for o contrário, você não discerne as coisas. Agora, se você entendeu, primeiro, você vai conseguir explicar o que você sentiu, de onde veio. E disse-lhes, está escrito que o Cristo, olha aí, o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e fosse todas as nações, começando em Jerusalém. E ele diz, vocês são testemunha destas coisas. Do verso 44 e 48, Jesus está dizendo três coisas aqui, meu irmão. Três coisas. Ó.
Jesus está pregando para eles. Uma pregação expositiva. Porque o verso 44 diz que Jesus estava falando tudo que estava escrito a respeito dele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus está pregando para eles como pregou no caminho de Emaús. 3 tipos de sermão aqui, ó, nesses versos aqui, ó. O primeiro deles é, sem sombra de dúvida, um sermão bíblico. Escritura. Jesus não está trazendo nada novo. É um sermão bíblico, da Bíblia, da Escritura. Ponto final. Mas, pastor, isso é muito óbvio. Óbvio para nós aqui. Que agora, nesse momento, tem um monte de gente aí pregando e tem um monte de gente achando que aquela pregação é bíblica. Quando, na verdade, o pastor está contando uma história, está contando um testemunho, está fazendo um monte de coisa, menos sendo bíblico. Qual é a pregação bíblica? É uma pregação que você recorre à Bíblia. Que você lê o texto, você explica o texto, você aplica o texto. Essa é a pregação bíblica. Mas só que o Senhor não para só aí. Não é só um sermão bíblico. É um sermão também, meus irmãos, cristocêntrico. É um sermão que Cristo está no centro do sermão. Charles Spurgeon dizia, pregação bíblica é a pregação que sempre aponta Cristo. E Cristo está apontando sobre ele, aonde? No Antigo Testamento. Que tem gente que acha que o Antigo Testamento é só lei, é só um Deus bravo, não tem graça, não tem paz, não tem evangelho. Tem, Cristo é o evangelho. Então, olha o teor dessa pregação. Está aqui, ó. Cristo nascer, Cristo sofrer, Cristo morrer, Cristo ressuscitar, Cristo perdoar pecado, remissão de pecado. Mas também, meus irmãos, não para só aí. Uma pregação bíblica, um sermão bíblico, um sermão cristocêntrico, mais um sermão missionário. E quando eu uso a expressão missionário, eu estou copiando de um comentarista. A ideia de missão aqui não é daquilo que as pessoas às vezes colocam, né? Eu tenho um dom de fazer missão, eu sou missionário. Aqui é no sentido geral. Todo cristão é um missionário potencial. Potencial. Todos nós temos uma missão. Aqui, Lucas, diferente de Mateus e Marcos, não coloca os detalhes. Mas aqui, nesse texto aqui, é o texto da grande comissão, onde o Senhor fala para os discípulos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Alguns princípios estão ligados a eles, mas outros vêm para nós. Então, quando Jesus abre a Escritura para falar dele, ele está dizendo, o sermão que fala de mim tem que ser um sermão bíblico, tem um sermão que aponte a minha obra. Eu nasci, eu morri, eu ressuscitei para perdoar pecado, remissão de pecado, e eu deixei uma responsabilidade para continuarem aquilo que eu comecei. Por isso que Jesus não apareceu para eles. Jesus fez a Escritura aparecer para eles. Porque Jesus sabia que ele ia morrer e ir aos céus, ele não ia ficar na terra. Então já pensou? Vou só lembrar quem eu estava aqui no sermão passado. Se Jesus tivesse aparecido para Maria, para as mulheres que estavam ali. Se Jesus tivesse aparecido logo para os discípulos tudinho, tivesse aparecido para esses que caminhavam para Emaús. Então, qualquer pessoa que fosse crer em Jesus, alguém ia perguntar, tu crê em Jesus, como foi? Se dissesse, não, foi fulano pregando. Então não foi, porque para ser salvo por Jesus, ele tem que aparecer para você. Então, Jesus tinha que aparecer para todo mundo. Jesus sabia que seria impossível. Jesus já tinha um plano muito maior. Ele ia aparecer para as pessoas, não como Jesus, mas como o Espírito Santo naqueles que ele salvou. Por isso que o Consolador veio, para fazer o papel, porque não seria fácil. Por que não seria fácil? Porque essa palavrinha aqui, ó, vocês, no verso 48, que dá essa ideia de missão, né? Ó, porque ele não disse antes, ó, remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas. A palavra testemunha aí, a raiz dela é de martírio. A Escritura está dizendo para nós que pregar o Evangelho nunca foi fácil.
Todos aqueles que pregaram o evangelho, e esses aqui em especial, todos eles morreram de forma cruel. Foram perseguidos. Jesus disse isso em outros locais. Se perseguiram a mim, mataram a mim, vão fazer isso com vocês também. Eu não sei como é que as pessoas acreditam nesse evangelho aí. Que onde você chegar, todo mundo vai lhe aplaudir, todo mundo vai bater palmo para você. Todas as vezes que você falar, ninguém vai se sentir contrariado. Eu não sei que evangelho é esse, meus irmãos. Só basta ler um pouquinho para saber. Você começa a falar do evangelho, meus irmãos, as trevas se manifestam. Você começa a falar do evangelho, nós seremos sempre do contra, meus irmãos. Não tem como a gente andar abraçado com o mundo, não. Não tem como a gente cantar. Ainda bem que esse ano parece que não teve, né? Na Rede Globo, né? Esse ano quero paz no meu coração, quer ser meu amigo, me dê a mão. Aí tu vê um bocado de pastor, um bocado de gente aí. Não existe isso. Quando você prega o evangelho de fato, ele vai questionar, ele vai confrontar, ele vai afrontar. Isso vai levantar a ira das pessoas. Por isso a palavra testemunho. Por que a palavra testemunho? Porque você precisa, se for o caso, até morrer, para anunciar esse evangelho. Que evangelho? Evangelho bíblico. Que conteúdo? Que Cristo é o centro. Foi o que Cristo fez? Ele morreu pelos seus pecados. Isso quer dizer que se você não aceitar Ele, a ira de Deus está sobre a sua cabeça. Não se preocupe a priori com o lugar. Esse é o evangelho de verdade. Não se preocupe com o lugar. As pessoas falam muito de inferno. Mas deveriam falar de quem vai mandar as pessoas para o inferno. É Deus. As pessoas não vão lá porque elas querem. Elas vão lá porque Deus manda. Joga elas lá. Não é isso que Mateus 10 diz? Não tema aquele que pode, no máximo, matar o seu corpo. Mas tem aquele, além de matar seu corpo, pode pegar a sua alma e jogar no inferno. Aí vem o verso 49, meus irmãos. Estou terminando, tá? Vem o verso 49. Alguns dizem que é um dos versos mais maravilhosos que tem na Bíblia. E eis que envio sobre vós. Olha aí o que esse verso diz, meus irmãos. A promessa de Jesus, verso 49. Ó. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Que promessa é essa? É o Espírito Santo, meus irmãos. Jesus acabou de dar uma responsabilidade a eles, uma ordem, né? Vão ser minha testemunha. Mas não fique com medo, não. Vocês não vão estar só. O Pai vai mandar o Espírito Santo, que vai dar capacidade para vocês. É isso, meus irmãos. Se não fosse o Espírito Santo, aquelas histórias que a gente escuta, de Policarpo, por exemplo, um dos primeiros mártires, né, que foi queimado, e tantos outros que vieram depois dele, período da Reforma, quantos que foram entalhados, sofreram agonias, lapidados, né, pedra ficcionada sobre o corpo até chegar no osso. Pense na dor. Como é que esse povo aguentou e não negou a Cristo, meus irmãos? Porque o Espírito Santo estava ali, consolando naquela hora, naquele momento, meus irmãos. Essa é a grande promessa. Por isso que a gente não tem como ter desculpa. Eu não consigo. Você só não consegue se não tiver o Espírito Santo. Se você tiver o Espírito Santo, você consegue. Olha aí, ó. E eis que envio sobre vós. É uma promessa certa. De meu Pai. Aí permaneçam, pois, na cidade, até que vos seja revestidos do poder que vem do alto. Revestidos aí é exatamente o que a palavra está querendo dizer, é como se fosse uma vestes nova. Agora, uma veste nova de capacitação, poder, né, de capacitação. Aí não tem nada a ver com um dom derramado, né, de falar língua, coisa do tipo, certo? Isso aqui é Atos 1:8. Fiquem aí. É uma capacitação para você ir com entusiasmo. E essa expressão, ela sempre aparece no livro de Atos, né? Que é o outro livro escrito por Lucas, onde ele vai trazer mais detalhes disso daqui, né? As maiores proezas que foram feitas pelos apóstolos foi sempre quando eles eram capacitados. Vinham sobre eles, emanados por Deus, um poder, né? Não era mais do Espírito Santo,
Era mais do poder do Espírito Santo. Porque não tem crente com mais Espírito Santo do que outro. Né? Tem gente que diz assim, está precisando mais do Espírito Santo aí. Não, o Espírito Santo veio e acabou, está em você. Se ele não se manifesta, é devido à sua desobediência. E você não, aí eu posso usar essa expressão, não tomar posse daquilo que já é seu. Tá certo? Você não precisa fazer campanha de oração para ficar mais forte. Você não precisa ter uma experiência, ver um anjo ou Jesus aparecer para você se sentir mais poderoso. O que você só precisa é olhar para as Escrituras, ver Cristo nela, pronto. Aí se você não é crente, se você vê Cristo, você vai se arrepender. Se você é crente, aí você vai entender o quanto você tem sido desobediente, vai se arrepender. Aí você vai sentir que de fato é o poder, as vestes, o revestimento. É isso aí. Basicamente, o que esse texto está querendo dizer para nós. Eu estou aqui resumindo, tá, irmãos? Que daria para falar tantas coisas mais. Vou deixar para outra oportunidade. Mas eu digo também que ter o Espírito Santo é conhecer o perdão. Ter o Espírito Santo é ter a certeza de vida eterna. Ter o Espírito Santo é ter o conforto, o consolo. Veja, vou repetir. Ter esse Espírito Santo aí, meus irmãos, é conhecer o perdão de Deus. É saber que se você errou, você pode pedir perdão, Deus vai restaurar a sua comunhão com Ele. Ter o Espírito Santo é ter a certeza de vida eterna. Nós estamos no devocional falando sobre perseverança. Quem tem convicção de que tem o Espírito Santo sabe. Uma vez selado, não tem como mais, meus irmãos. E quem tem o Espírito Santo sabe. Por mais difícil, por mais sofrido que seja, o Senhor sempre se fará presente para consolar. E a ilustração que vem na minha mente é a ilustração bíblica. Jó. Sofrimento igual daquele homem ali, eu estou para ver. Perder a família toda em um dia. Perder todos os seus bens materiais. Perder a sua saúde. E ele dizer, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos são frustrados. Eu sei que meu Redentor vive. Meus irmãos, era um indivíduo que tinha a percepção da ação do Espírito Santo. Agora, nós temos muito mais privilégio, porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele via, mas ia embora. Ele capacitava e ia embora. Mas aqui, na Nova Aliança, o Espírito vem em definitivo. Então, nós temos muito mais luz, muito mais conhecimento para confiar nesse Espírito Santo. Por fim, meus irmãos, algo maravilhoso acontece aqui, ó. Versos 50 ao 52. Não bastava só Jesus ter dito, ó, o Espírito Santo vai vir para vocês. Mas eu vou abençoar vocês. Eu vou deixar uma palavra de bênção. A gente não sabe o que é mais ou menos aqui. Mas mais ou menos, Jesus deu palavras de encorajamento para eles. Que era o que acontecia na cultura judaica quando um sacerdote. Porque a posição aqui, quando diz assim, então Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. É a ideia do que o sacerdote fazia nos seus atos cerimoniais, quando ele oferecia, né, o perdão de pecados daqueles que ali estavam no templo. Depois de fazer todo o ritual, depois ele abençoava, ou seja, dava a garantia do perdão para aquelas pessoas, e as palavras que vinham da boca dele eram palavras que os encorajavam a usufruir do perdão do Senhor, para que eles não vivessem na prática do pecado. Então, aqui nada mais é, de forma bem reduzida, que eu não posso me aprofundar aqui, meus irmãos, é Jesus chancelando o que ele fez por eles. Só, olha, eu fiz de uma vez por todas. Assim como era antigamente, levantava-se as mãos para perdão de pecados, eu estou levantando para perdoar o pecado de vocês. Mas estou querendo dizer que perdão para todos os pecados, do passado, do presente e do futuro. E eu declaro sobre vocês o caminho certo e seguro para a eternidade para comigo. Por quê? Porque Jesus agora ele vai se ascender aos céus. Não é isso que o texto diz, ó. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu.
Aí são minhas palavras. Li muita gente, falei muita coisa de muita gente, mas aqui eu faço questão de dizer, são minhas palavras, literalmente. É como se Jesus estivesse dizendo, estou abençoado o caminho. Eu já abri e já estou certo de estar à destra do meu Pai. Então, eu estou indo, vou levar vocês. Ponto final. E quando nós lemos Hebreus, é isso que aparece. Jesus está à destra de Deus intercedendo por nós. Ele é a nossa âncora. Então, meus irmãos, aqui é um dos textos mais maravilhosos. Jesus está se despedindo do mundo. E ele não está indo como chegou. Ele chegou para ser humilhado. Ele chegou para ser morto. Agora ele está indo para de volta à glória que sempre foi dele. Só que ele está indo de uma maneira diferente como ele voltou. Ele está indo agora num corpo, meus irmãos. Olha que interessante. De um corpo. A gente fica tão, assim, espantado quando algum cientista diz que caiu um meteoro, que é de outro mundo, de outro planeta. Aí colocam lá na NASA, sei lá onde for, e tem um monte de gente que paga um absurdo para ver o negócio, porque não faz parte do nosso mundo. É um negócio que não faz parte do nosso mundo. Fizeram lá química, lá um negócio lá, não, aqui não existe esse tipo de material aqui. Todo mundo fica, ai que fantástico. Agora veja, Deus que se fez homem, encarnou aqui. Por isso, quando ele fez o homem, fez o corpo e diz, é bom. A única coisa desse mundo, além de nossa alma, que o Senhor já levou para o céu, porque nós já estamos lá com ele, né, irmão? Glorificado já, segundo Romanos. Foi um corpo. Não é o mesmo corpo, mas é um corpo. É um corpo transformado, mas é um corpo. Meus irmãos, que maravilha. Quando nós chegarmos na eternidade, que o caminho está certo, abençoado, chancelado, eu imagino eles olhando para o Senhor e o Senhor Jesus subindo e dizendo assim, ó, se eu estou indo, vocês vão também. Vocês estão só no lapso de tempo, porque tem algumas coisas para acontecer, tem outras pessoas para eu salvar, que eu não vou vir ainda agora. Nós estamos esperando ele voltar. Mas olhe para esse texto e se lembre. Quando o negócio estiver ruim, lembre desse texto. Quando você estiver frio, em pecado, se lembre desse texto. Jesus, se você é crente, Jesus morreu por você e vai dar um corpo para você novo. E quando você chegar lá, você vai conseguir ver Deus na pessoa de Cristo. Meus irmãos, bênção maior não existe. E eu concluo dizendo 3 coisas. As marcas em seu corpo testemunham a cruz onde ele morreu. Mas suas mãos e pés pertencem ao mesmo corpo ressuscitado que saiu da tumba vazia. Isso é prova fatual. Essas duas verdades que eu acabei de dizer são os 2 grandes fatos do Evangelho. Jesus morreu e ressuscitou. Sua ausência corporal hoje. Jesus não tem corpo, ele não está aqui. Mas sua ausência corporal significa nada mais, nada menos do que sua onipresença espiritual. Se Jesus não tivesse morrido, ressuscitado e subido aos céus e mandado seu Espírito, ele não seria onipresente. Teria que ter vários Jesus em tudo que é canto. Ele optou, segundo a sua soberana vontade, ser onipresente assim, mandando o seu Espírito. Olha que coisa linda. Se eu sou cristão e você é cristão, o Espírito de Deus está em mim, está em você. O Espírito Santo, que faz parte da Trindade, que é o próprio Deus, está em nós, meus irmãos. Que privilégio. Aí o texto terminou dizendo, depois deles ouvirem tudo isso, esses disses de Jesus, e verem. Jesus disse, paz. Jesus disse, confrontando a eles com 3 perguntas.
Jesus disse a eles, expondo um sermão bíblico, cristocêntrico e missionário. Jesus disse a eles, dando uma ordem com uma promessa. Jesus disse a eles, fazendo um favor quando levantou as mãos e deu sua bênção. E aí os discípulos diz que, verso 52, último verso. Então eles quem? Os que começaram o nosso texto espantados, estou vendo fantasma. Como é que termina? Adorando, voltaram para Jerusalém cheios de alegria, estavam tudo desanimadinhos. O que foi que fortaleceu a fé deles? Foi o que eles viram, irmãos? Não, o que eles ouviram. Aí diz que eles estavam sempre no templo, louvando a Deus. Aí eu termino dizendo isso aqui, ó. Talvez seja por isso que os discípulos adoraram com tanta alegria nos dias, nas semanas após a ascensão de Jesus. Vai demorar, isso aqui que aconteceu aqui, demorou 40 dias para chegar aqui no verso 50. Jesus, depois que ele ressuscitou, apareceu às mulheres, depois aos discípulos. Esse é o primeiro episódio que a gente leu aqui, do verso 36, passaram-se 40 dias para chegar aqui do verso 50, certo? Mas tudo indica que a primeira vez que Jesus lhes disse que em breve os deixaria, eles ficaram muito tristes. Eu disse isso. João 14, né? E João também 16. Okay? O que a gente esperaria deles aqui era, meu Deus, Jesus está subindo, e agora? E agora? Ficassem tristes. Eles não ficaram. Tudo indica que ao saber tudo aquilo que foi relembrado a eles acerca do que ia acontecer com Jesus, eles tiveram a sua fé renovada, a sua convicção firmada, e não tiveram outro caminho a fazer, a não ser se congregar e adorar pelo que Jesus é, pelo que Jesus fez e pelo que ele prometeu fazer. Isso é fé, de fato. Fé não é aquilo que eu queira que aconteça. Fé é aquilo que eu já sei e que eu coloco minha confiança e assim eu espero. Mas o meu esperar não é esperar de passividade, é um esperar em ação. Por isso, fazendo aqui um link com o nosso devocional, um crente que persevera é um crente que ama a palavra de Deus, ama a comunhão dos irmãos, ama oração. Se eu não perseverar na comunhão, no partir do pão, nas orações e na doutrina, meus irmãos, a minha vida de cristianismo vai ser uma vida triste e desanimada. Do contrário, não. Independente das circunstâncias, eu agirei segundo a vontade de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que no ano de 2022, esse é o último domingo do ano. Não é o nosso último culto, né? Vamos ter o culto na quarta-feira, vamos ter culto na sexta-feira, na virada. Mas é o último domingo. Eu já começo a dizer que nos nossos cultos de domingo que virão, nós possamos buscar viver a vontade de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio de encerrar mais um livro da Tua palavra. Sê comigo, Senhor, naquilo que irei expor a partir do ano que vem, aos domingos. Que o Senhor esteja comigo, com a Tua igreja. É que eu te rogo e te peço, em nome de Jesus. Amém.